Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso terceiro vídeo da série Manejo do Solo, dando ênfase ao sistema plantio direto na palha. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a cobertura de solo, a importância da cobertura com restos culturais, da palhada protegendo o solo. Também falamos do mínimo revolvimento do solo, ou seja, revolver o solo somente na linha de semeadura para colocar o adubo, para colocar a semente na profundidade adequada. E você que é produtor rural, você que é estudante de agronomia, você que está a campo ajudando os produtores na preservação do solo e da água, no melhor manejo para a preservação do solo e da água, tem que entender muito bem desses princípios para poder aplicá-los da maneira correta, obtendo os benefícios para o sistema produtivo. Hoje nós vamos dar ênfase à rotação de culturas. A rotação de culturas ela é um dos princípios primordiais do plantio direto. Rotação significa, ao longo dos anos, eu variar as plantas, os cultivos que eu tenho sobre o solo. Não fazer uma sucessão trigo-soja, por exemplo, mas sim fazer uma diversidade de culturas ao longo do ano e entre os anos. Por exemplo, no inverno eu trabalho com uma aveia de cobertura do solo, no verão eu trabalho com a soja, no próximo inverno eu entro com uma ervilhaca, um nabo e no verão um milho. Assim eu consigo ter diferentes famílias de plantas crescendo sobre o solo, diversificando a cobertura, o sistema radicular e o manejo de cada uma dessas culturas. Isso vai trazer benefícios. Com isso nós vamos ter a maior parte do tempo o solo protegido, ou seja, com planta, com cobertura verde, com planta viva e também com os restos culturais de cada uma dessas culturas. A importância de nós termos diferentes famílias de plantas crescendo sobre o solo, principalmente crucíferas, leguminosas e gramíneas, e nós podemos ter elas também em consórcio, em sistema isolado, somente uma determinada cultura, somente uma gramínea, uma leguminosa, uma crucífera, ou em consórcios, principalmente no inverno, quando a gente mistura diferentes plantas de cobertura, diferentes plantas cobrindo o solo, protegendo o solo, visando a ciclagem de nutrientes e a proteção do solo em si. As gramíneas são plantas que têm uma relação CN maior, ou seja, elas têm pouco nitrogênio para o carbono que tem no seu tecido. Consequentemente, a decomposição destas é mais lenta. Então elas contribuem com um período de cobertura do solo por maior tempo e também com o aporte de carbono para o sistema. Quando nós trabalhamos com as leguminosas, essas plantas elas têm uma relação CN baixa, ou seja, já tem mais nitrogênio no tecido. Isso faz com que nós tenhamos um potencial de ciclagem de nutrientes, onde os micro-organismos vão decompor a palhada, utilizar o carbono para si, o nitrogênio para si, e o resto do nutriente que vem nessas leguminosas disponibilizar para a cultura em sucessão, que vem na sequência, no cultivo subsequente. E as crucíferas elas estão num caminho intermediário entre gramíneas e leguminosas. Por isso que a diversidade de espécies crescendo sobre o solo pode nos favorecer a proteção do solo contra a radiação solar, contra chuvas torrenciais e também ciclar os nutrientes que estão na sua palhada. Essa ciclagem de nutrientes ela é fundamental. Por quê? Porque os micro-organismos vão viabilizar essa ciclagem. Então eu fazendo rotação de culturas eu consigo proteger o solo e os nutrientes que essas plantas absorveram, quando eu manejar ela e preservar esses resíduos no solo, eles vão ser decompostos lentamente pela atividade microbiana. Consequentemente, os nutrientes serão mineralizados para a cultura subsequente. Então essa diversidade ela é fundamental e tem que estar no planejamento da propriedade rural para seguir os princípios da rotação de culturas, que é um dos fundamentais para o sucesso do plantio direto. Quando nós fizemos rotação de culturas, nós também temos sempre planta crescendo e fazendo sequestro de carbono, fazendo fotossíntese, o que é muito bom, porque nós estamos retirando o CO2 do ar e vamos incorporar no futuro como carbono, como matéria orgânica do solo. Essas plantas também produzem exudatos radiculares. Esses exudatos eles servem de alimento para os micro-organismos do solo. Eles são substâncias exudadas pelas plantas e que estimulam a atividade biológica.
tanto de fungos como bactérias. Consequentemente, esses organismos, muitos deles, vão fazer associação com as plantas, vão ajudar as plantas no crescimento. Por exemplo, se nós temos plantas com diversidade de sistemas radiculares, elas vão fazer associação com as micorrizas, que são fungos do solo. Essas micorrizas, elas são fundamentais para aumentar a absorção de fósforo do solo pela planta. Esse fósforo que a planta não absorveria caso não tivesse a micorriza, esses fungos vão receber energia, receber açúcar da planta e vão absorver o fósforo e passar para a planta, aumentando a capacidade de absorção de fósforo das plantas. Também, muitas bactérias de solo fazem a fixação biológica de nitrogênio, ou seja, de forma simbiótica ou assimbiótica, vão estar crescendo próximo ao sistema radicular dessa diversidade de culturas que nós temos. Consequentemente, vão trazer nitrogênio da atmosfera para dentro do solo. Isso vai fazer com que, quando essas bactérias morrerem, vão passar por um processo de decomposição e esse nitrogênio vai ser mineralizado para a planta na sequência. Então, esses são alguns dos princípios que estão por detrás da rotação de culturas com diferentes espécies de plantas ao longo do ano, enfatizando a você, produtor rural, estudante de agronomia, profissional que está a campo, que para fazer uma adequada rotação de cultura é extremamente necessário fazer um planejamento da propriedade rural, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Por quê? Porque há necessidade de buscar sementes diferenciadas, a necessidade de tratos culturais diferenciados para poder implementar um sistema de rotação de culturas, que é fundamental para o sucesso do plantio direto na palha, na sua propriedade rural. Ok, pessoal? Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem. Um abraço do amigo Anderson Roden.